Você se sente triste, angustiado e às vezes tem até crise de ansiedade quando começa a chover? Se você é essa pessoa, fica até o final do vídeo que talvez ele seja a resposta de grandes questionamentos aí na tua cabeça. Bom, meu nome é Cíntia Zanuni, eu sou neuropsicoterapeuta e utilizo neurociência e fé para foco, produtividade e fazer você que se sente paralisado viver o poder da execução. A história de hoje é a minha história. Por muitos anos eu me senti completamente angustiada todas as vezes que começava a garoar do lado de fora. E isso me gerava desconforto porque eu via outras pessoas, quando começava a chover, a pessoa já falava assim: nossa, que cheirinho delicioso de chuva. E aquele cheiro para mim era o cheiro da angústia. Por que isso estava acontecendo? Porque para algumas pessoas a chuva era tão maravilhosa, tão poderosa e para mim era tão destruidora. E isso me entristecia principalmente porque eu sei que a chuva ela é necessária. Ela é algo que o Senhor nos envia para molhar a terra, para que a gente possa produzir mais, para que haja vida. Mas não importava eu saber de tudo isso. A dor ela continuava lá. E o que você precisa entender é que aquilo que te dói nem sempre está associado ao fato em si, mas à representação de alguma coisa que aconteceu lá atrás que ficou associada a isso. Depois que eu fui mãe, isso começou a me deixar ainda mais desconfortável. Por quê? Eu não queria que a minha filha sofresse toda vez que chovia. Então, eu decidi aplicar em mim o NP4. NP4 é a principal ferramenta que nós utilizamos dentro da neuropsicoterapia. Eu consegui então acessar algumas memórias e foi muito louco que no momento específico que eu comecei a fazer a revivência sináptica, eu comecei a experimentar todas as sensações que eu experimentei lá quando eu era criança. Se você acha que o que acontece na infância fica lá, você está muito enganado. A infância é o chão que você pisa para o resto da vida. E você vai me ouvir falar isso repetidas vezes, porque eu quero que você internalize e entenda isso. Então, quando eu comecei a fazer o NP4, eu comecei a viver uma experiência, algumas experiências lá na minha infância, de quando chovia. Então, se estávamos fora de casa e começava a chover, a minha mãe ela entrava em completo desespero. Era nítido ver o pavor no rosto dela, porque a gente morava em uma periferia, na verdade era a periferia da periferia da periferia. E a nossa casa chovia mais dentro do que fora. Ela sabia que quando a gente chegasse em casa, a casa ia estar completamente alagada. Todas as vezes que você experimenta algo, essa informação vai para o seu cérebro atribui um significado e normalmente ele faz o quê? Busca experiências no passado. Então, quando você experimenta a chuva, existe um marcador químico que fica ali associado. No caso da minha mãe, era adrenalina, noradrenalina, cortisol, porque essas químicas empurram o seu corpo para agir de forma adequada com aquele acontecimento. O que acontecia quando chovia? Alagava a casa toda. Então era liberado adrenalina, cortisol, noradrenalina para preparar o corpo da minha mãe para correr para casa e colocar baldes para solucionar o problema. Só que nem sempre dava. Mas aquela sensação horrível, ela continuava experimentando. E eu associei a chuva a essa sensação horrível que a minha mãe sentia e que em pouco tempo eu também estava sentindo. E existia outra coisa que acontecia todas as vezes que chovia. Nós tínhamos só uma camiseta do uniforme da escola e era terminantemente proibido entrar na sala de aula sem o uniforme. Nós morávamos num lugar que era chão batido, então quando chovia ficava terra, ficava lama. E quando você andava, aquele barro ia respingando nas costas, então não tinha possibilidade de chegar em casa, dar uma sacudida na camiseta e ir com a mesma camiseta para a escola. Tinha que lavar. Só que era um lugar úmido, estava chovendo, estava neblina. Minha mãe lavava e ela lavava na mão, não tinha máquina. Ela torcia o máximo que ela podia. Eu lembro que ela torcia até com um pano mais seco para tirar o excesso de água e ela colocava atrás da geladeira. Comenta aqui embaixo se você é da época de colocar tênis e roupa atrás da geladeira para secar. E ela colocava atrás da geladeira para secar e óbvio que não ia secar 100% até o dia seguinte. Então minha mãe, caprichosa como era, ela pegava a camiseta e ela terminava de secar no ferro de passar roupa. E
Óbvio que não ficava 100% seca. A gente colocava no corpo e em pouco tempo a gente estava cheirando o cachorro molhado. E eu chegava na escola e eu ficava desviando dos colegas, me afastando e me isolando para que ninguém sentisse aquele cheiro ruim em mim. Então eu me sentia suja, eu me sentia rejeitada, eu me sentia isolada das pessoas. Fala para mim qual é a possibilidade de todas as vezes que chover na minha vida adulta eu ter uma sensação prazerosa. Todas as vezes que chovia, eu revivia exatamente a mesma sensação que eu tinha quando eu era criança. Para o seu inconsciente, tudo que acontece, tudo que aconteceu e acontece, está acontecendo agora. Para ele não existe passado, presente e futuro. É tudo presente, está tudo acontecendo agora. Então, quando o seu cérebro vai lá e resgata uma memória, vem junto os marcadores químicos que faz você ter aquelas sensações. Ou seja, quando você lembra de algo, o seu corpo experimenta naquele momento todas as sensações que você sentiu quando você estava vivendo aquele trauma. Cíntia, mas e agora? Estou fadada a viver isso para o resto da vida? Não, a gente pode trazer um novo significado. O que muita gente fala de ressignificar é isso. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é real. A gente vai reprogramar essa memória e criar uma nova conexão neural, trazendo um significado novo para a chuva. Cíntia, é rápido, fácil? Não, mas é possível. E eu falo para você que é possível porque eu consegui viver essa realidade. Hoje eu estou sentada aqui gravando o vídeo enquanto chove lá do lado de fora e foi impossível não lembrar disso tudo. Eu achava que todas as vezes que chovia, do nada eu ficava triste. Mas eu quero que você guarde na tua cabeça uma coisa. Nada é do nada. Toda emoção tem uma razão. Agora eu quero que você escreva aqui embaixo qual é o teu medo, qual é a tua angústia e a gente vai tentar trazer para você aqui algum estudo de caso que te alerte do que possivelmente pode ter acontecido com você na sua infância e você trazer um novo significado a esse acontecimento, fazer uma nova associação e se livrar daquilo que te dói. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para mim e se inscreve no canal. Pode ser? Eu quero trazer mais vídeos para te trazer à luz do motivo pelo qual as dores continuam te perseguindo. Beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.